Nós tivemos a ceia no dia 25 de dezembro de 2016. Tivemos uma ceia de comunhão na virada ontem. Pessoas saíram daqui tarde. Eu sei que alguns devem estar um pouco cansados, como eu estou, que a princípio nem dormi. Mas maravilhosa coisa é você estar cultuando, estar dentro da casa de Deus, louvando e servindo ao Criador. E não é só início de ano, é também início da palavra de Deus que a gente vai ler agora. Leremos o livro de Gênesis. 2017, a turma do fundão continua sentando no fundão. Não profetizou a mudança, não. Jesus, em 2017 eu vou estar mais perto do altar. Ele está sem graça porque ele entendeu que foi com ele, né, Helder? Os irmãos ali eu não falo nada porque eles estão vindo agora, né? A família, inclusive, você veio me falar deles, apresentou. Que Deus abençoe vocês, amém? Sejam bem-vindos. Com certeza a vida de vocês está entrando numa dimensão bem melhor, porque aonde Cristo acha um espaço no coração, a luz, a salvação e as bênçãos vêm junto, amém? Apesar que nós passamos por perseguições, por lutas, por causa que o caminho da salvação é estreito, mas tudo compensa. No fim das contas, sempre é melhor estar na presença de Deus. Gênesis, capítulo de número 12, versículos 1 ao 4, é o texto que será lido nesse momento. Diácono Éder, já você pode fazer aquele favor para mim, ou procurar alguém para resolver essa situação, tá bom? Difícil de encontrar, né? Tem gente que está lá no hino da harpa, meu Deus. É Gênesis, é o Bereshit, princípio, capítulo 12. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha, façamos a leitura. Agora é momento de reverência, pois a palavra do Senhor estará sendo ministrada. Diz o texto santo, sacro: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Verso 4 e último: assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Bíblia na cadeira, se possível junte as mãos. Isso. Vamos orar, olhos fechados, cabeça baixada, por gentileza. Senhor Deus, te agradecemos por estar em tua presença, te agradecemos pela tua palavra que nos é permitida, aonde temos um país que nos dá o livre direito de exercer a crença, a religião, a fé. E usufruindo, ó Senhor, desse benefício, nós queremos fazer valer a pena. Queremos ouvir a tua voz. Queremos aprender, ó Senhor, contigo os teus caminhos. Senhor, eu peço com toda humildade, nesses anos que tenho pregado o Evangelho, dentro e fora dessa casa, dessa cidade, desse estado, eu quero te pedir, ó Senhor, que o Senhor me use para a glória do teu nome, porque dependo de ti. Eu só sou um instrumento. É o Senhor que fala através da minha vida. E enquanto meu Pai me preparo para trazer aquilo que o Senhor tem para o nosso coração, que a tua igreja possa estar glorificando, falando em línguas, te exaltando e te bendizendo, porque tu és santo e o teu nome vive e reina para todo sempre. Nós que somos pentecostais já entraremos 2017 adorando, falando em línguas estranhas e dizendo que só
Tu és o Salvador da nossa alma. Aquele que acredita nisso, além de dar um grito de glória bem alto, aplauda aquele que te salvou e se assente no seu lugar da mesma forma, por gentileza. Sabendo nós que após o dilúvio, a Bíblia nos fala sobre um homem chamado Abrão, que teve o seu nome mudado para Abraão, e ele é, sem soma de dúvidas, o nosso maior referencial a respeito da fé, a respeito de crer em um Deus que não se vê, mas que sabemos que é único e é real. O texto de Gênesis 12 é importante, porque nos relata como foi o início da vida desse homem, qual decisão ele tomou para isso e o que de fato nós temos a aprender como seus descendentes, se de fato todos aqueles que têm fé em Cristo são descendentes de Abraão. O texto é preciso e nos fala de quando Abraão sai da sua terra. O texto também nos fala que Deus faz-lhe a promessa, promete-lhe fazer uma grande nação, promete engrandecer o seu nome, e ainda diz para ele que ele seria uma bênção. Descendente de Abraão é assim, não fica indo atrás de bênção, ele mesmo se torna uma bênção para a glória do Senhor, e o resto é acrescento. E Deus confirma sobre os seus olhos, os seus ouvidos, a palavra de que ele seria abençoado. E todos aqueles que o abençoassem, todos aqueles que o servissem ou prestassem atitudes que cooperassem com a sua vida, com a sua família ou com a sua chamada, teriam a retribuição de Deus, teriam a bênção de Deus. E pelo contrário, aqueles que se vierem a se opor a Abraão, vierem a persegui-lo ou amaldiçoá-lo de alguma forma, eles é que seriam amaldiçoados. Deus fez de Abraão uma espécie de espelho. Cada pessoa que ficava ou se portava diante de Abraão, ela receberia aquilo que ela desejasse para ele. Assim Deus faz na vida de crente fiel. Você não fica perdendo tempo e nem precisa disso. Perder tempo em se preocupar com inimigos, com problemas, com pessoas que te amaldiçoam, que te maldizem. Não precisa nem revidar. Eles mesmos já estão abrindo as suas próprias covas, porque a minha Bíblia diz: ai daquele que toca no ungido do Senhor. E não tem ungido do Senhor só no altar, tem ungido do Senhor aí embaixo também. Será que tem ungido que possa dizer que isso é verdade, dando um glória a Deus? O interessante, queridos, é que Abraão era o irmão mais novo de seu pai Terá. Quando Noé faleceu, quem já ouviu falar de Noé, diga glória a Deus. Quando Noé falece, Abraão tinha 58 anos. E Abraão é chamado para ser o patriarca da fé. Diferente do que muitos pensam, Terá não morrera antes do capítulo 12, que é o meio da chamada de Abraão, porque o capítulo 12 também não é o início da chamada de Abraão, é o meio. Deus já tinha chamado ele antes. E o interessante é que Terá vai morrer lá na frente. Terá ainda viu Isaac nascer e morre 5 anos antes do nascimento de Jacó e de Esaú. O lindo é que Terá pôde contemplar o que Deus fez na vida do seu filho. Abraão morava no sul da Babilônia, na cidade dos caldeus. Quem já fez estudo bíblico sabe que eu estou pregando. E lá naquela cidade grande, cosmopolita, rica, cheia de comércio, idolatria, outras coisas mais, um homem começa a ouvir a voz de um Deus invisível que diz para ele: sai da sua casa, sai da sua terra. E Deus não dá mapa para Abraão, não dá uma espécie de bússola, GPS, manda ele ir, e simplesmente porque uma voz lhe mandou ir. E isso acontece quando Abraão obedece sem questionar. O interessante é que, segundo a história antiga, as histórias judaicas, não conta a Bíblia, mas elas contam essas histórias, que Terá era um fabricante de ídolos e ganhava muito dinheiro com isso, e de repente ele é surpreendido tendo um filho que não acredita em nenhum dos seus deuses que ele fabricava, mas acredita num único Deus, invisível
irreal. O interessante é que quando Abraão sai da sua tenda, sai da tenda dos seus pais, é notório que nós, quando lemos a respeito do decorrer da história, vamos entender sobre a história de Ló, que era o seu sobrinho, filho do seu irmão mais velho. E quando Ló anda ou faz parte da vida de Abraão, a maioria é conhecedora que começa a haver problemas. Quem já ouviu essa história, diga glória a Deus. Começa a haver problemas, eles começam a discutir, e o que acontece é que eles tiveram que se separar. Muitas vezes eu preguei que Abraão errou por ter levado Ló com ele. Quantas vezes ministrei isso? Mas por incrível que pareça, recentemente lendo a Bíblia, eu tive uma revelação, eu tive um abrir de olhos, uma iluminação do próprio Espírito de Deus, que eu não tive muitos anos lendo. Ao ler com atenção o versículo 4, eu percebi que a Bíblia diz bem claro que quando Abraão partiu, preste atenção, como o Senhor lhe tinha dito, foi Ló com ele. Eu vou repetir porque tem gente que tem a cabeça um pouco lenta para pegar essas coisas, então eu tenho paciência porque eu já fui assim. Abraão parte fazendo o que o Senhor lhe tinha dito. Primeiro, Abraão não é desobediente. A Bíblia diz bem claro que ele faz o que o Senhor mandou. E o Senhor mandou sair ele, a sua família, claro. Agora, olha, depois o texto nos diz que Ló foi com ele. Então, se Abraão pecou, o pecado de Abraão não foi levar Ló, mas foi deixar que ele fosse. Quem entendeu, diga glória a Deus. Ele pecou como se fosse por uma espécie de omissão. Sabe aquela coisa que você fala, olha, essa situação é difícil. Eu não fiz, eu não provoquei, mas fiquei sem reação para reagir contra isso e deixei acontecer como se não estivesse acontecendo nada demais. Isso se chama omissão. Não fazer aquilo que deveria ter sido feito. Abraão não vai atrás de Ló, não vai atrás da sua parentela, ele simplesmente obedece e faz conforme Deus lhe tinha dito. Mas quando ele está fazendo isso, Ló pega suas coisas e vai junto. Abraão poderia muito bem dizer, olha, não faça isso, a chamada não foi para você, foi para mim, essa história é minha, eu não posso me responsabilizar pelo que vai acontecer no caminho, eu não sei para onde eu vou, o que eu vou enfrentar, quantos desertos, salteadores, ladrões, fome, peste ou outras coisas mais. Mas Abraão simplesmente, talvez por sentimentos familiares, de sangue, sentimentos que todos nós temos e sabemos como isso é difícil lidar com isso em relação à chamada de Deus, largar pessoas que você ama, pessoas que você tem desejo que façam parte da mesma promessa, e quem sabe por esses sentimentos Abraão permite Ló ir com ele, e Ló indo com Abraão, acontece o que nós vemos, essa discrepância, essa não concordância na vida de ambos. Ló teve que se separar após uma discussão de seus pastores por causa de terra, e o interessante é que Deus, quando chama alguém, ele sabe o porquê e ele também sabe o que dá. Eu vou repetir, Deus, quando chama alguém, ele sabe o porquê e ele sabe também o que ele dá para a pessoa que ele chamou. Eu vou mostrar uma coisa para você, é interessante ver essa diferença. Quando os pastores de Ló e os pastores de Abraão estão brigando por causa de espaço, de comida para os seus rebanhos, eles decidem se separar porque dizem, não dá mais para conviver juntos. Então, nós vemos a Bíblia dizendo que Abraão dá a Ló o luxo de escolher o lugar que ele quisesse ir, porque se Ló fosse para a direita, ele iria para a esquerda, se Ló fosse para frente, ele iria para trás, e assim vai. Então Abraão está fazendo agora aquilo que ele deveria fazer no início. Quando Abraão dá a Ló essa oportunidade, eles estão diante de uma terra. Quando Abraão olha ao seu redor, ele vê o quê? Uma campina verdejante, um lugar lindo, quase o jardim do Éden. E ele pensou aos seus olhos físicos e naturais, se eu tenho que escolher um lugar, é óbvio que eu vou escolher o melhor, sim ou não? E Ló escolhe aquele lugar, aquelas campinas além do Jordão, a qual a Bíblia chama de Sodoma, que viria a ser a Sodoma e Gomorra. Abraão vai para outro lugar, e o interessante é que Ló vai para um lugar aparentemente bom, e Abraão vai por fé
para qualquer lugar, simplesmente para o fato de não estar junto com Ló. E o que acontece nesse momento é que você vê a diferença. Lá naquele lugar confortável, bonito, Ló se tornou escravo, Ló foi preso, Ló perdeu sua família, seus bens. E aonde Abraão escolheu ficar, que a Bíblia não diz que era muito bom ou se era ruim, Deus abençoou Abraão. E eu vou já lançar uma palavra para mim e para a sua vida. Quando Deus chama alguém, o que faz a diferença, querido, é a promessa dele sobre a sua vida. Não é o lugar, não é o espaço geográfico, não são as pessoas, mas simplesmente a mão do Senhor Deus que vai estar sobre a sua vida para te abençoar. Posso ouvir um glória a Deus se você ainda crê nas promessas da Bíblia Sagrada? Isso é muito interessante. Abraão tem atitudes que o diferencia como alguém chamado por Deus. Mais à frente, nós vemos Abraão no Monte Moriá. O diácono Éder já gostou disso, se arrepiou ali. Gênesis capítulo 22. Ele está indo entregar Isaac. Isso é um apontamento profético para o sacrifício de Cristo, nós sabemos. Mas olhe que quando ele está subindo a montanha, o jumento leva a lenha até a beira do monte. Mas quem sobe com a madeira nos ombros é Isaac, porque na minha Bíblia, no Novo Testamento, diz que Simão Cirineu só levou a cruz até o momento, mas quem subiu o Gólgota foi o Filho de Deus, aleluia. É subindo a esse lugar, quando Isaac olha e não vê sacrifício, ele pergunta: pai, mas onde está o sacrifício? Aqui está o surgimento de uma das coisas mais lindas que o crente tem de Deus. Nesse momento, Abraão disse ao seu filho: Jeová Jireh. Jeová Jireh, que significa o Senhor proverá. Sabe por que muito crente, quando está naquele momento de deserto, de dificuldade, está faltando isso e aquilo, e de repente ele não tem comida na sua casa, dinheiro para pagar passagem para ir trabalhar, e alguém da sua família pergunta e fala: e agora, o que vai acontecer? O que vamos comer? Todo bom crente diz o quê? O Senhor proverá. E aqueles que proferem isso, você já pode levantar a mão para glorificar. Eu acredito que você não tem na sua memória nenhuma lembrança de que Deus te deixou frustrado quando você falou isso pela fé. Você proferiu a palavra mesmo sem ver a providência, e quanto menos você esperou, Deus chegou lá para suprir a tua necessidade. Eu sei que tem crente que pode dar mais do que isso, pode aplaudir, pode levantar, pode dizer: bendito é Jeová Jireh. Aleluia. Eu vivo isso. Eu vivo isso. Eu sei o que eu estou falando. Você olha para você olha para o seu lado, você não vê recursos e você tem que fazer aquilo. E de repente você confia em Deus, quando menos você espera, as coisas acontecem. Entramos em 2017, ninguém ficou nu, ninguém ficou sem comer, ninguém ficou aqui em uma situação deplorável. E isso é motivo para nós glorificarmos, exaltarmos a esse Deus que Abraão nos apresentou. E quando Abraão diz isso, ele está olhando para cima. Ai meu Deus, lá vem revelação. Ele está olhando para cima. A Bíblia diz bem claro que ele ergue os olhos ao alto e diz: o Senhor proverá. Ao mesmo tempo, presta atenção, que ele olha para cima e confia que o Deus que chamou ele, mandou ele sair de qualquer jeito da casa dele, ia cuidar dele, da sua família. De repente aparece um cabrito no meio do mato, atrás de Abraão, com chifres presos nos galhos. Aqui vai um ensinamento para você, murmurador, você que não tem fé, você incrédulo. Antes de começar a espraguejar e soltar 1000 palavras dizendo que você vai morrer, que não vai dar certo, que a porta não vai abrir, que você é uma desgraça, não presta para nada, não vai ser ninguém, cale a sua boca, olhe para os céus e ouse dizer: o Senhor vai prover, Ele vai abrir a porta, Ele vai suprir, Ele vai me curar. Eu não sei se ele ouviu os gritos. Chifres presos nos galhos. Deus, quando dá o presente,
dá até o laço para você desamarrar. Abraão tira, Isaac é poupado. Abraão nos mostrando que Deus, quando chama alguém, Ele tem coisas especiais para dar a essas pessoas. Eu fico vendo que a Bíblia diz que Abraão via de longe a promessa. E Agar, que era sua escrava, quando vai embora de casa, segundo a lei da época, o filho da livre não poderia herdar com o da escrava, e ela enfrente um poço. Ela teve a capacidade de dizer: nós vamos morrer de sede nesse deserto. Quando nós não temos uma chamada de Deus, nós não estamos dentro da vontade de Deus, nem que a bênção esteja um palmo dos nossos olhos, a gente não vê. Nos tornamos cegos espirituais referente à promessa de Deus. E o que eu vim pregar aqui em 2017? Já estou abrindo o ano, lançando uma palavra para mudar esse ano que está surgindo agora, para você dizer: chega de coisas velhas, chega de vida sem direção. Eu quero provar desse Deus verdadeiro. Eu quero deixar de ser esse crente fingido que estou aqui, mas eu mesmo sei dentro de mim que na verdade nem eu sei porque eu estou aqui. Porque quantas vezes a minha vontade não era nem estar aqui, minha vontade era largar tudo, era dizer: Deus, eu sou ingrato mesmo, problema é seu, que o Senhor me abençoou, abriu a porta, eu não estou nem aí para você, eu não estou nem aí para os meus irmãos, mas eu quero dizer uma coisa, que a esperança está sobre esse lugar, porque a palavra que eu vim trazer para você nos mostra que você pode escolher qual tipo de pessoa você vai ser. Eu vim pregar sobre Abraão e Ló. Pega no ombro do seu irmão e fala assim: preste atenção no mistério, ficou linda essa palavra, entre Abraão e Ló. Isso, olhe para cá. Abraão e Ló hoje aqui são a mesma pessoa. Como assim, bispo? Aí complicou a minha cabeça. Sim, Abraão e Ló são a mesma pessoa. Abraão e Ló está representando aqui quem você quer ser. Se você quer ser uma pessoa que ouve o chamado de Deus e segue os sonhos que Deus preparou para você, ou se você quer ser um tipo de pessoa que despreza a sua chamada para seguir a chamada de outro, para viver o sonho de outro. Dá uma respirada assim e diga assim: Jesus está falando comigo. Poderíamos aqui quebrar muitos problemas no nosso meio: crise de identidade, frustrações, expectativas que foram geradas e não deram certo, invejas, comparações e outras coisas que só nos prejudicam. É certo que pessoas que não sabem quem são, quem é o Deus que a chamou, ou que pelo menos não busque, não pague um preço para que isso seja possível, elas não têm perspectiva de vida, elas não sonham, elas não projetam, elas não vivem, porque isso não é vida. E observando alguém ao seu lado que entende isso, que cresce, que se acha, que vai, ela rompe o nível da comparação benéfica, que é a comparação para observar aquilo que você pode aproveitar ou que não pode, e vai para o nível da comparação maléfica. Estou usando esses termos para melhor explanar essa mensagem, ser pedagógico para com seu coração. E pessoas que vão para esse nível maléfico de comparação a ponto de não ver somente aquilo que é bom na escolha, na decisão daquela pessoa, mas como largar o seu barco e entrar no barco dessa pessoa para desfrutar daquilo que aquela pessoa percebeu, ouviu. Eu conheço pessoas que são infelizes, maus profissionais, até maus pastores, maus obreiros. Por quê? Porque não amam o que estão fazendo. Hoje eu entendo porque eu estou aqui no altar de Deus, porque eu não me suportaria tendo uma profissão
que eu não amaria exercer, simplesmente pelo fato de ganhar dinheiro ou porque a minha família falou que é bom. Minha família adotiva tentou colocar na minha cabeça muitas coisas. Que eu fosse médico, que eu fosse juiz. Mas uma coisa eles respeitaram e perguntavam: o que você quer ser? O que você quer ser? Eu vejo adultos aqui que têm personalidade ainda de uma criança. Porque esse processo de escolha na sua vida foi interrompido por algum motivo. E você acabou vivendo aquilo que as pessoas queriam que você vivesse. Estudando a história da igreja, quantos escândalos de padres que se tornaram homossexuais ou acabaram apelando para abusarem de crianças, cometendo a pedofilia. E estudando sobre isso, eu fui entender alguns fatos, algumas causas. Como um jovem bonito, cheio de vigor, cheio de vida, obrigado pelo seu pai entrar num convento, num monastério, ficar trancado, isolado, estudar, ser um padre para zelar pelo nome da família, manter a herança, vai ser feliz ou vai dar um bom resultado nessa vida? Claro que não. Se tornariam pessoas frustradas, dariam um jeito de satisfazer os seus desejos de alguma forma. Profissionais que trabalham por causa do dinheiro. É lindo quando unimos o nosso sonho ao nosso chamado. Professores que se destacam da média. Eu tive professores e professores, mas tem aqueles que você nunca esquece. E a resposta é porque ele estava fazendo aquilo que ele amava. Ser um bom cristão, ser um bom líder, está intimamente relacionado a você saber se é isso que você quer para a sua vida. Eu lembro que uma época começou a ser moda faculdade de administração, por causa da área de economia, setores bancários, serviços privados. Quem tivesse uma faculdade de administração, no ramo empresarial, público, teria uma vida garantida. Na minha escola, muitos jovens decidiram: terminando meu ensino médio, eu vou me formar em administração. Ouvi muitos conselhos, muitas pessoas disseram: por que você não faz isso? E eu pensei comigo mesmo: mas nem de matemática eu gosto. Pensa, meu, história, biologia, teologia, ciências humanas, até a física e a química mas matemática não gostava. Teve uma vez que eu estava com tanta raiva de matemática, eu não fiz a prova. Ganhei um 0. Aí na segunda prova, falei: eu estudo um pouquinho e a gente que a gente faz, eu vou para recuperação. Aí fiquei doente, faltei e eu levei outro 0. Todo mundo riu de mim e falou assim: o burrão vai reprovar por causa de uma matéria. Eu entrei para o meu quarto, comecei a estudar. E o professor de matemática disse o seguinte para mim: meu filho, vem cá. Na minha juventude a gente gostava muito do rap porque eram as músicas que mais se ouviam na região onde eu morava. E ele falou assim: vamos fazer um rap aqui da matemática em cima da letra do Racionais. Eu falei: esse professor tá ficando doido. Aí chamou um outro amigo meu que também estava de recuperação e sabia que a gente gostava. Aí começou lá, a música era O Homem na Estrada. Aí virou O Homem da Matemática. E aí foi. Nós fizemos a música todinha. E nessa música eu comecei a gostar. Aí eu falei: eu não gosto, mas esse professor me motivou, não sei como, mas ele me despertou alguma coisa. E eu comecei a estudar. Na primeira prova de recuperação eu tirei 10.
Fiquei com média 5. Fui para outra recuperação, que chamavam de recuperação final. Estudei e tirei outro 10. E os coleguinhas falavam: uai, caramba, tu é cabeção mesmo, hein? Nessas horas, né, todo mundo elogia. Na hora da prova, não tem uma palavra. E esse professor falou coisas para mim que me ajudou. E por que ele fez a diferença na vida de uma pessoa? Porque ele não amava o seu salário, que nem era muito grande. Educação no Brasil é triste. Mas acho que ele amava os seus alunos. Ele queria passar algo de bom para as pessoas que ele ministrava. E eu nunca mais vi esse professor, mas também nunca mais esqueço do que ele fez. E assim vai pessoas que entram na nossa vida e fazem a diferença. Mas Deus não quer que nós olhemos para essas pessoas e desejamos entrar na vida delas e acompanhá-las, não. Elas só são uma forma de Deus mostrar que você também pode ser alguém, pode ser útil, pode se encontrar, pode ser uma bênção nessa terra. Abraão e Ló está nos falando de duas escolhas. Ou você escolhe viver a sua história e acreditar que Deus vai te abençoar nela, ou você vai deixar de ser uma voz e se tornar um eco, vai deixar de ser alguém e se tornar uma sombra. Coloca a mão no ombro do seu irmão, diga para ele: Deus não te chamou para ser eco e nem uma sombra. Deus te chamou para ser alguém que tem uma voz que vai ser conhecida por aqueles que te cercam. Fala isso para ele, diga: toma posse, meu querido, levanta a cabeça, volta a sonhar hoje, volta a lembrar daqueles sonhos que você tinha quando era criança, quando você brincava de carrinho e dizia: meu sonho é ser motorista. Quando você brincava de boneca e dizia: o meu sonho é casar e ter filhos e cuidar da minha casa, ser uma ótima esposa, uma ótima mãe, ser um jogador de futebol, um aeromoça, um piloto. Deus colocou uma história na vida de cada um. Deus escolheu você. E antes que você nascesse, Ele já tinha estabelecido um plano para a sua vida. E esse plano não era ruim. Esse plano não era de fracasso. Esse plano é de sucesso, é de vitória, de conquista. E você precisa escolher o certo. Você precisa de deixar pensar em ser como Ló, em ser sombra, em ir atrás, em desfrutar daquilo que outros estão vivendo e começar a se preparar para viver o que é seu, para viver aquilo que Deus te deu, para ouvir a voz de Deus e obedecer. O que eu estou pregando aqui parece loucura, mas é a realidade. A frustração de muitas pessoas da minha casa é porque eu não me formei naquilo que eles queriam e não estou com rios de dinheiro, com meu escritório lá em cima, numa alta cidade, num centro comercial. Mas eu não nasci para isso. Não interessa se tem potencial, se pode, está jogando fora a oportunidade. Não adianta você querer ser aquilo que você não é. Primeiro, porque eu me sinto livre. Como é que eu ia ter uma vida presa à rotina, à escala? Eu digo no meu caso, tudo que a sociedade tenta plantar na cabeça dos homens, Deus vem e faz tudo ao contrário. A sociedade diz: você tem que estudar, você tem que ser alguém, você tem que trabalhar, isso não é errado. Mas Jesus escolhe alguns, glória a Deus, alguns, e faz uma exceção. Ele diz: essa é a regra, não é errado, é bom. Mas alguns, eu não quero isso. Enquanto a sociedade está falando: estuda, se prepara para agregar valores, riquezas, eu chamo alguém para dizer: vende tudo e dá aos pobres.
larga tudo e me segue. Tem gente que Deus chama para ser pobre aos olhos dos homens, mas rico para com Ele. É uma chamada. Todo mundo olha, a irmã é simplesinha, só vive ali naquela igrejinha. Você que pensa. Ela tem felicidade, você não tem. Ela prospera, você não prospera. Ela consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir, você não. Com todo o seu dinheiro, com toda a sua beleza, você não tem o que ela tem, porque só aqueles que atendem a chamada de Deus pode entender o que é sucesso, pode entender o que é felicidade, pode entender o que é se chegar a um lugar desejado. E eu quero dizer isso nesse ano de 2017. Você não tem que ser o que as pessoas mandam você dizer, você tem que ser aquilo que você ouviu da voz de Deus, da boca de Deus, e lutar para que isso seja verdade. Não vai ser fácil, vai ter oposição no caminho, a dúvida vai surgir, a sua cabeça vai relutar, pessoas vão aparecer para tentar piorar as coisas, mas se você manter o coração aquecido, se você manter esse fogo dentro da sua alma, que aquele sonho que está dentro de você não é mentira, não é delírio, é o sonho de Deus, é a chamada de Deus, você vai viver, você vai viver, você vai viver. Tem que ser corajoso. Quantas pessoas frustradas porque se acharam obrigadas a ter um microfone na mão para dizer que são crentes. Deus te chamou para você cuidar do seu lar, da sua casa. Pessoas estão se perdendo nas Sodomas e Gomorras da vida, sendo levadas escravas pelos reis, que são os príncipes e as potestades que atuam nesse mundo. Porque se perdem, porque não acreditam que você pode chegar no lugar de sucesso vivendo a sua história. Pastor, mas eu tenho que andar sozinho, eu vou ser abandonado. E daí Abraão saiu sozinho. Abraão teve que largar tudo aquilo que Deus mandou, porque podemos ter tudo, se não tivermos a bênção de Deus, não temos nada. Mas se aos olhos naturais você olha, não tenho nada, não tenho ninguém, mas sabe que está andando aonde Deus mandou você andar, se prepara, porque a qualquer momento, levanta a mão para receber. A tua Canaã está perto, a terra da promessa está mais perto do que você imagina, e você vai contemplar os seus pés de pisar na promessa. Aqueles que zombavam de você vão ter que ver e dizer: não é que ele chegou, não é que ele cruzou o continente, não é que ele está vivendo aquilo que Deus falou para ele. Deus ainda realiza promessas na vida de quem crê. Se você crê, dá glória a Deus, dá glória a Deus, dá glória a Deus. Faça isso, creia, acredite, fique na promessa. Toda vez que duvidamos da promessa, corremos vários riscos. Deus me deu um pouquinho de graça, a gente tem uma comunhão, a gente ora um pouquinho, e Deus nos abre visões que muitos não podem ter, e a gente vê quantas pessoas eram para estar em outro patamar de vida, em outro lugar, mas foram covardes, se apoiaram em pessoas, em homens. Homens não podem dar nada, eu sei o que eu estou falando. É melhor você apoiar no invisível, muitas vezes, do que no visível. O apóstolo Paulo nos disse que o homem que busca a Deus, somente vendo as coisas dessa terra, é o mais infeliz de todos os homens. Se nós olharmos ao nosso redor, não vamos ver nada que vai sustentar a nossa fé. Se seu Deus é invisível, fique no invisível, fique na promessa.
Não interessa se sua família não te compreende, se você é a chacota da casa, é chamada de doida, de doido. Não interessa. O que interessa é que você sabe que você está no caminho certo e que Deus foi quem te chamou. Porque aqueles que se acham ricos, pomposos, que te chamam de doido, beato, vagabundo sem dinheiro, daqui a pouquinho estão batendo na tua porta pedindo uma oração, porque não tem homem que viva sem Deus e possa ser feliz. Não seja Ló, porque a história de Ló é depender de Abraão. Tem que ser sustentado por Abraão. E quando entra em encrenca, se não for Abraão orando e pedindo a misericórdia, morre. Deus te chamou para ser Abraão, viver a sua história. Pastor, mas a minha casinha é simples, é até de aluguel, mas a história é sua. Então seja feliz na sua história. O Provérbios diz que o que adianta morar numa casa ampla, rica, com uma mulher rixosa. Posso trazer isso para o contexto da palavra, que adianta termos tantas coisas aparentemente boas, se a gente não tem paz, se a gente não tem um sentido da vida, estamos perdidos, estamos cegos. Eu estou pregando uma palavra de reencontro, para você se reencontrar com você mesmo, começar a jogar por terra esses preconceitos, esses paradigmas, esses dogmas, tudo aquilo que foi enxertado na sua cabeça, fazer uma bola de papel e dar um bicudo lá para longe e dizer: hoje eu sou livre, hoje eu aceito a chamada de Deus e eu vou pagar o preço. Depende de você. Abraão ouviu e obedeceu. O lindo é que Ló, até Ló deixou de ser Ló e se tornou como Abraão. Ele entendeu que o segredo não era ser Abraão. Ninguém pode ser outra pessoa. Mas como? Se meu tio seguiu uma história de fé, eu vou seguir. Se ele confiou, eu vou confiar. Se ele foi justo, eu vou ser justo. Seja ele indo para Canaã, seja eu em Sodoma. Porque quando os anjos vieram para destruir aquela cidade, a Bíblia vai nos dizer que Ló era justo. Já não foi mais, irmã Bia, por causa de Abraão, mas foi por causa da sua própria escolha. Deus veio por Ló e disse: Ló, chega de Sodoma, chega de opressão. Está vendo as campinas? Liberdade te espera. Vá! E não olhe para trás. A mulher dele olhou para trás e se tornou uma estátua de Ló e sua esposa são a mesma pessoa. Por isso que Jesus diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Porque aquilo aponta para a salvação dos homens. Poderemos perder a nossa salvação se pararmos de olhar para o invisível e obedecer o invisível. O Ló que está dentro de nós quer ser livre, mas o outro Ló quer olhar para trás e dizer: eu prefiro ficar sendo sombra de Abraão. E eu disse e vou dizer de novo: a decisão é sua. Eu não estou pregando sobre anarquia, rebelião. Entenda o que eu estou dizendo. Eu estou pregando de você se autodescobrir, entender o que Deus tem para ti, porque há pessoas que foram chamadas para ser cooperadores, mas é o seu chamado. Não é errado servir alguém,
Não é errado sonhar junto com alguém, desde que você saiba o seu lugar. Aonde você pode ir, aonde você não pode, até onde você pode interferir. Muitas pessoas confundem o relacionamento que nós temos dentro da igreja e misturam as coisas. Aqui nós estamos num campo de batalha, estamos num lugar onde estamos lutando pela força da fé, buscando entrar no reino de Deus. Mas lá fora, nós temos compromissos com a família, compromissos com essa cidade, ainda somos cidadãos dessa terra, compromisso com os nossos negócios, com aquilo que Deus colocou sobre a nossa mão. Nós precisamos entender isso. Liberdade é se autodescobrir, é se achar. E Ló foi, porque a parte de Ló que não quer entender que tem um chamado e buscar vivê-lo, pode perecer. É igual Abraão e Sara. Sara duvidou da promessa e quis ter um filho antecipado com uma escrava. Isso deu um problema danado, não só para eles, mas por gerações e gerações. Hoje árabes e judeus vivem uma grande guerra, porque todos são descendentes de Abraão e todos lutam por aquela terra por causa de um erro de uma pessoa que desacreditou da promessa e achou que demorou e que Deus não era suficientemente Deus para fazer o que ele prometeu, porque já eram avançados em idade. Outra, ela era estéril, ou melhor, estava estéril. Porque tem uma diferença entre ser e estar. Se você ler a Bíblia, Deus diz que ela estava na vaste. Você não está nessa situação porque você é incompetente, porque você não pode, mas Deus criou essa situação para provar a sua fé, para testar se você merece ou não merece, para você mostrar para Deus quem você é, quando a promessa só está no coração. Dormir com ela, acordar com ela, quando ela é algo etéreo, algo surreal, Deus nos prova. E o lindo é que a Bíblia diz que Abraão fortificou-se na fé, dando glória a Deus. Deus prometeu, está difícil, parece impossível, mas eu não vou murmurar, eu vou dar glória a Deus. E cada vez que eu dou glória a Deus, ainda que meus olhos não estejam vendo, Ele está me fortalecendo. Eu estou cada vez mais perto da promessa e sei que vou chegar. É muito fácil se desviar no meio do caminho, mas temos que permanecer focados. Tentações vêm, propostas vêm. Quantas vezes propostas vieram para mim, eu falei: Jesus, é a minha oportunidade. Diz: não, isso é mamon. Isso é me trocar pelos bens dessa terra. E eu digo: então eu fico na promessa. Eu abro mão. Sara duvidou. A Bíblia nos diz que quando você casa, você se torna uma só pessoa, marido e mulher, uma só carne. E Abraão e Sara é a fé e a incredulidade que habitam dentro de nós. Todo mundo tem um Abraão e um Sara dentro de você, só que é você quem escolhe quem vai mandar. Quando Abraão deixou Sara mandar, eles pagaram o preço. Então eles tiveram que entender que Abraão é quem decidiria, que a fé é quem decidiria, que a confiança em Deus é que decidiria, não a incredulidade, não o medo. E o texto nos diz que quando Abraão sobe ao monte, eu já estou terminando, ele dá o exemplo de quem escolhe a fé. Porque ele acordou cedinho, Sara estava dormindo, nem viu que ele tinha saído. Aleluia. Por quê? Porque quem não foi chamado não entende a sua promessa.
E para eles vai ser loucura o que Deus falou ao teu respeito. Então tem momento que você tem que deixar a Sara quietinha, dormindo, sem saber de nada. Porque se ela acordar, ela vai te atrapalhar. O quê? Matar o nosso único filho? O senhor está louco? Não deixo! E aí? Sepulta essa Sara que está dentro de você, que não crê, que acha que Deus não tem poder de fazer aquilo que Ele prometeu há anos atrás, que diz que você já está ficando velho demais, cansado demais, Jesus já está voltando e não vai dar para conquistar e viver o que Deus prometeu. Mantenha a fé. Não saia do chamado. Eu estou cansado de ver pessoas perdendo promessa. O problema é de quem se alegra com isso. Eu não me alegro, não. Pode ser quem for, pode ser até pessoas que a gente não se dá bem. Eu não tenho prazer em ver pessoas perdendo promessas. Porque quando você perde, o reino de Deus é prejudicado. Quando você cai, eu caio junto. A gente tem que parar com isso, com essa mentalidade mesquinha, com essa crise de identidade, de viver a vida de outros e acabando nos tornando pedra de tropeços, pessoas infelizes, pessoas amarguradas, pessoas porque não deram certo na sua vida, não quer que dê certo na vida de ninguém e sai só proferindo palavras de que tudo vai dar errado. Que essa praga seja exterminada. Hoje eu acredito no Deus que ressuscita a chamada, os sonhos. Eu acredito que a minha voz é uma voz profética contra o inferno nessa noite, para dizer que você vai conseguir, você vai acreditar, vai ser fiel, vai obedecer e vai chegar. Quem acredita na Canaã, levanta para dar glória. Quem acredita que a Canaã adora. Vocês têm aquele hino de Abraão? Vocês têm aquele hino de Abraão? Fernandinho, sai da tua tenda. Quem é que canta ele? Vem cantar com unção aqui, se coloque de pé. Eu vejo Abraãos aqui. Hoje pouco me importa com quem despreza aquilo que Deus deu. Se você acha que o mundo é melhor, o problema é seu. Se você acha que os prazeres de Sodoma é melhor, o problema é seu. Eu vim aqui levantar Abraões que não abrem mão da promessa, que não deixam de ser fiel, não deixam de crer, que quando chega na presença de Deus levanta altares. Porque Abraão, aleluia, quando ele recebe a promessa, logo de cara ele faz aleluia. 2 altares diante de Deus. Eu conheço Abraão na igreja, quando ele vem para o culto e adora, não fica com essa cara amarrada, distraído, com uma falta de reverência e falta de respeito com o Deus que habita nesse lugar. Eu conheço, olhando daqui com os olhos espirituais e físicos, quem é Abraão. E você, Abraão, que respeita esse lugar, que quer estar aqui, que acredita na UPMA, acredita nesse trabalho, se prepara! Aleluia, solta aí! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Adore, feche os seus olhos. Eu só vim aqui ser um canal para te levar a entender aquilo que Deus tem para você. É hora de sair. Sai do meio dos outros. Começa a viver a sua história. Deus tem um chamado para você aqui dentro. Deus tem uma Canaã para te dar aqui. Você
Eu creio, Deus. Eu acredito, Senhor. Eu te dou glória. Aleluia. Eu te adoro nessa noite. Eu te agradeço, meu Pai. Minha bênção Isso, Abraão, pode exaltar a promessa para você. Deixa quem quiser falar, falar. uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra ti. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Renove-se, se levante. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que Aquilo que se perdeu foi permissão de Deus. E Deus tem um tempo melhor. Envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantarão. Dizem eu te abençoarei. aleluia. Sai hoje. Seja livre. Chega de viver um fracasso. Te mostrarei Acredita no que Deus te mandou fazer. Acredita no que Ele prometeu e bora lá. a sua